Boa tarde. Hoje a gente vai começar nossa live excepcional de sábado. E hoje a gente tem uma participação especial. Tô chamando a... Oi, Ana. Oi, Akihito. Tudo bem com vocês? Oi, Júlio. Oi, amiga, tudo Oi, bem? Ana. Tudo bem? Hoje a gente tem uma participação mais que especial. Tem um gato dormindo ali atrás. Ai, Tá gente, que vendo? bonito. O Mufasa, o safadão dessa casa, tá ali tirando o maior cochilão ali. Deu até Ai, dó. que lindo. Oi, Júlio, é aqui Rito. Oi, Ana Rosa. A Ana tá em todas as nossas lives, é a Tá. nossa seguidora fiel, tá adorando. E já Ana, Júlio e sugeriu aqui várias Rito coisas. estão sempre aqui com a gente. Júlio. Oi, Júlio. Amiga, eu trouxe meu vinho porque a Yara falou que vai beber uma cerveja. Então eu vou fazer um brinde com ela. Já que eu não vou estar com ela, eu vou fazer um brinde agora. Porque eu sei que você não tá com nada aí, né? Eu tô com água, né? Porque eu falo Pra muito, fico variar. morrendo de sede. Então, Tintim. um brinde. A Yara também Então, chegou. então, E o aí você motivo. pode apresentar a nossa live excepcional de hoje. Então, hoje a gente vai ter uma live especial com a nossa querida Yara Vidal, que é representante do Fashion Revolution aqui em Brasília. E ela vai contar pra gente um pouquinho dessa relação de moda e política e como o Fashion Revolution vem atuando aqui no Distrito Federal, principalmente relacionada a essa história da relação com a política mesmo, né? Que acaba que, como a gente está aqui no centro, né, do poder, a gente acaba trazendo essa discussão para os nossos encontros anuais, né? Ela vai falar um pouquinho disso pra gente. E essa, E hoje. essa Hã? e hoje? Não, e hoje a gente tá excepcionalmente no sábado, né? Quem já tá seguindo a Isso. gente, ou pra quem tá aqui pela primeira vez, o Conversa Desfiada, ele acontece todas as terças e todas as sextas, 16 e 16. Mas hoje, por causa da agenda da Yara, ela é uma pessoa muito querida e não ia poder no dia que a gente tinha agendado com ela, a gente teve que trocar. E como a gente já tem várias agendadas que a gente está falando, que a gente está colocando, né, vários assuntos bem legais, trazendo gente bem legal. E aí a gente teve que abrir um dia especial para ela, porque a gente não queria deixar passar, né, Ana? E aproveitar Exatamente. sábado, né, que é também assim, é gostoso. É, sábado é E bom, né? O sábado tá mais tranquilo, agora que a gente tá empolgada fazendo todo dia, a gente tá fazendo toda semana, a gente tá querendo empolgar e fazer todo dia, né? Mas é, hoje é só especial mesmo por causa da Yara, porque a agenda dela tá cheia, a nossa também, graças, né? sim. Então vamos aproveitar isso. E aí, então, terça-feira a gente volta aqui para falar sobre fotografia, né, amiga? Sim, terça-feira é sobre fotografia de moda. E é com a Melissa Chimansky. Ela é uma pessoa bem legal. E vocês vão conhecê-la, quem não conhece ainda, na terça-feira. E agora a gente chama a Yara, né, Ana? A Gia tá aqui hoje. Gia, um beijo grande. Veio Gia, prestigiar a Tana, gente. Rizê, Obrigada. A Tânia o Rizé, eu já nem Lucas, falo meu oi mais, né? amigo. A Cris Gosto bem chegou falar, gente. também. Esse público fiel tem que ser exaltado. Sim, Que mas o público forcinha. fiel também ele sempre vai ter surpresa. Eles vão ver. A gente tá pensando em várias coisas, né, Ana? Exatamente, a gente vai surpreender todo mundo. Até esse povo aí que faz parte vai ser surpreendido. Sim. Então eu vou fazer aqui ó, o brinde com a Yara. Yara, brinda aqui comigo. Boa live para vocês. Vou ficar aqui na contra-regra, cuidando do tempo, da imagem. E a gente se Sim. fala daqui a pouco. Então tá bom. Beijo. Beijinho, Ana. Tchau. Agora eu vou chamar a Yara para a gente finalmente começar o nosso papo sobre moda e política. A Yara é uma jornalista e ela vai. Ela tem muita coisa para contar, vocês vão ver. Ela gosta de prosear também. Ei, E tudo aí? bom? Tudo Ai, tô tão bem? feliz de ter sido convidado para Conversa de Ciada. Você Ai, eu adoro sabia que a gente ia te vocês. chamar, não ia ter como não te chamar, né, Yara? Mas eu fico feliz do mesmo jeito. Que bom. Eu fico Com também muito muito feliz. prazer. Que legal. Porque a gente começou bem despretensiosamente. A nossa primeira foi eu e a Ana, né? Pra gente ver se dava algum samba. Porque às vezes a gente tem umas ideias e a gente acha que não, é só a gente que vai gostar disso.
Mas a moda, ela tem. Acho que todo mundo gosta de alguma coisa na moda, mesmo inconscientemente, né? E você, por ser jornalista, você tem uma mania de dizer que não é da moda, mas você é porque você entrou, aborda a moda por uma ótica que é muito interessante, é extremamente relevante, e era assim que eu gostaria que você começasse se apresentando hoje para quem não te conhece. Oi, meu nome é Yara Vidal, né? Sou jornalista, sou brasiliense. Eu tenho 46 anos e sou jornalista que cobre hard news, que é o que a gente chama de política, economia, e sempre gostei muito de moda. E aí eu comecei a fazer um blog em 2016, que é o Consumo Consciente, essa plaquinha que vocês estão vendo aqui atrás de mim. E eu me deparei com o mundo da moda. Conheci o Fashion Revolution, fui voluntária em 2017, que é sempre em abril, para quem não conhece, sempre na semana do dia 24 de abril. A gente para, né, para poder refletir, vou falar um pouquinho mais na frente, a gente fala sobre o fashion. E agora eu estou entrando numa outra fase, porque eu cheguei a fazer um semestre de moda no IESB, eu realmente gosto muito, só que eu não sou criadora. Eu sou criadora de confusão e gosto de criar conteúdo. Mas fazer coisas não é a minha. Não é que eu não ache. Eu acho legal, mas não é o meu propósito. O meu propósito sempre foi refletir, porque eu acho que a moda, ela tem uma característica, que você já me ouviu falando isso, ela é a filha predileta do capitalismo, né? Então, ela reúne em si todos os atributos daquele tempo que a gente vive, porque ela também está associada à modernidade, ao agora, a modernidade que a gente acho que nem mais está na modernidade, né? A gente já está na pós-modernidade, mas ela tem a ver com isso, com esse estilo de vida. Então a gente consegue observar, inclusive, fenômenos sociais e econômicos por meio da moda. E isso que me fascina nela, pela multiplicidade, é uma cadeia extensa. Você pode falar de agroecologia, você pode falar de reciclagem, upcycling, de resíduos têxteis. E no meu olhar é questionar como que a gente pode fazer tanta coisa bacana que tem, porque tem milhões de iniciativas muito legais, criar em escala. E para isso, eu como uma comunista, né, você sabe disso, eu acredito no Estado para fazer isso. Sabe, Sim, eu acho que responde, apresenta um pouquinho, né, esse meu sim. olhar sobre a moda. Sim, já chegou. Eu acho que já dá para perceber quem é você, o que você tem para dizer e que já dá para ver que tem muita coisa para a gente falar. Vai ser uma tarde bem gostosa. O Akihito fez um comentário aqui que é moda com propósito. Precisamos disso, exatamente. Cada um, Yara, acaba encontrando realmente qual é a sua veia dentro desse mundo da moda, né? Para mim, sempre foi educação, né? Quando eu me formei para ser criadora. é, mas a gente sabe que tem várias vertentes. Eu fui para educação e para mim hoje não faz sentido falar de moda e não falar de afeto. É, essa coisa de juntar pessoas e a gente sabe que quando a gente fala de um mundo mais justo, ele tem que estar sempre relacionado a justo para todos, né? Não é justo. E é por isso que o capitalismo ele é tão cruel e tão complicado, porque é para poucos, né? Algumas pessoas detêm o dinheiro, o poder e a gente está aqui para quebrar isso, comunistas que somos, que tá refletindo, né? A nossa ideia sempre com conversa desfiada é fazer com que as pessoas reflitam e parem de olhar a moda só por uma ótica, só pela ótica realmente do consumo, só pela ótica da futilidade, porque a gente sabe que também faz parte, né? Não, a gente não tem como negar isso, Uhum. mas o que eu queria também que você falasse é como que você chegou, você já falou mais ou menos, mas assim, a gente se conheceu no Fashion Revolution e como é um trabalho voluntariado, muita gente chega, mas pouca gente fica. Isso é uma coisa que eu gostaria que você falasse, por que que você acha que acaba acontecendo isso? Então, quando eu comecei, né, assim, quando eu assumi, eu fiz uma proposta que eu queria. Você lembra, porque você me ajudou a construir essa proposta. Você, Ana Lu, a gente pensar uma moda mais inclusiva. Então, para mim, a inclusão, ela tem muito a ver com acessibilidade, com geografia da cidade. Então, uma coisa que eu tenho muito orgulho é que a gente espalhou o Fashion Revolution.
a gente saiu do centro da cidade, que eu ficava pensando, poxa, a alteridade, né, que eu acho que é o que nos une enquanto voluntários no Fashion Revolution, é a alteridade, porque a gente não tem uma bula. Então, a gente tem múltiplas formas de chegar num lugar mais justo, mais solidário. E eu não sou dona da verdade, nem você. Eu acho que o que faz a equipe de Brasília, que tem uma equipe núcleo, que é você, a Gia, a Nalu, sabe? Que são pessoas que é movida pelo propósito de fazer com que acredita, e a gente tem convergência nesse olhar, um mundo mais legal. Então, a gente trouxe, a gente espalhou, porque a gente compartilha dessa visão de que ônibus é caro, é difícil, a maioria que faz esse curso é de mulheres, então é difícil para elas se locomoverem à noite durante a semana. Então, foi trabalhoso, né? Sim. Mas a gente fez o quê? Quase 40 atividades. E descentralizar, porque o fashion, ele é uma rede. E rede é isso, ela não é vertical. Ela é horizontal, tá certo, tá o meu nome lá, eu sou a representante, mas todas vocês sabem que vocês fazem parte disso, das nossas conexões, dos nossos olhares, você, a Nalu, cuidando da parte de educação, a Gia da parte de produção, e tantas outras, sabe, que ajudam a gente a construir. E no meu lado, como eu acho que eu não sou da moda, eu devo ser um pé no saco da moda, assim, porque eu não me furto de criticá-la. Mas eu gosto muito dos criadores que eu conheço, com quem eu me relaciono. Acho que tem muita gente compromissada. E porque às vezes as pessoas confundem. Acham que a gente fala de eu sou comunista, que você é contra a pessoa pagar boleto. Você sabe qual é a minha ideologia, né? Boleto pago. Antes de mais nada. Não estou matando, não estou roubando. Então deixa eu trabalhar e pagar meus boletos. E o fashion, ele acabou virando uma família. E cada um no seu tempo, com o seu propósito e com o quanto pode dar. E eu trouxe essa visão política, porque é uma visão de mundo que eu tenho. Eu acredito na democracia participativa, eu acredito no consumo como ato político. Eu acho que quando você opta por consumir essa ou aquela marca, você está exercitando a sua cidadania também. Porque se o que manda no mundo é o dinheiro, eu quero pelo menos dizer, quando eu posso, para quem que eu vou dar aquele dinheiro. Né? É óbvio que eu não tenho a regra, eu não sou a régua do mundo. Cada um encontra o seu caminho. Eu não vou dizer para ninguém não comprar em feira, em camelô, nada disso, você sabe disso. Eu acho que não existe regra. Existe bom senso e consciência. A Ana comentou aqui em cima que é o fazer junto, né? Eu acho que é essa coisa que a gente falou da equipe aqui que acaba tendo uma sintonia, porque são pessoas realmente de mundos diferentes, e eu falo que eu sempre defendo muito você como a nossa representante, porque somos todos voluntários, mas você é a pessoa que está ali à frente, que tem o contrato firmado e que fica dá a cara a tapa. E não é todo mundo que se propõe a fazer isso, né? E ela está falando aqui que não é criticar, é discutir para construir. Porque a moda ela só é interessante quando ela agrega, quando ela traz outros mundos e novas visões. Senão ela vira elitista e ela vira um grupo fechado. E, na minha opinião, por isso que hoje a gente está tendo tanta revolução e tanta discussão. Porque ela ficou por muitos anos assim. E agora as pessoas falaram, basta, a gente também quer participar porque a moda ela não é minha, ela não é sua, ela é nossa, não é? Exatamente. Ela é de todos nós. Como eu costumo dizer, ninguém anda pelado. Então, o único jeito, né? Todos nós estamos inseridos nesse debate. E eu acho que a gente tem que furar as bolhas. E você sabe que eu viro pastora, né? Não sei se alguém já me viu pastorando aqui. Eu ando com a plaquinha do Fashion Revolution e falo com o cobrador de ônibus, com o taxista, com o garçom, porque todos nós estamos nesse debate. E cada um tem a sua medida, porque cada um sabe onde o calo aperta. Né? Não gosto dessa coisa de tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que refletir. Sim. E entender e ligar o GPS, né, Romy? Sim, ter noção, né? Deixa eu só, para não passar, Yara, a gente empolga e vai embora, né? Mas aqui tem alguns comentários, a Cris falou, acho importante entender antes de tudo, que ela pediu para você falar um pouquinho sobre o que é propósito. Tanta gente ainda não sabe ou confunde com uma palavra da moda, mas muitas empresas dizem que tem propósito sem saber o que significa. Eu acho que... Eu não vou nem entrar na questão semiótica disso, porque senão a gente vai falar de uma coisa que eu tenho pavor, que é o greenwashing.
né, que já fizeram isso com sustentabilidade, empoderamento feminino. O capital se apropria de termos, de valores e ganha dinheiro com isso. Então, a todas as vezes que alguém me pergunta isso, eu acho o seguinte: siga o dinheiro, pergunta quem fez as minhas roupas. Eu acho que qualquer iniciativa, inclusive que venha imbuída de propósito, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é uma empresa dizer, desculpa. Eu não sei o que é um sistema como a indústria da moda dizer que tem propósito. Propósito de quê? De explodir o planeta de uma vez, é isso. E aproveitando só o comentário da Gia aqui, ó, que a Yara é a mais militante do Fashion Revolution. Não, porque às vezes eu me pergunto, é que nem moda sustentável. Bom, só se for andar pelado, né? Sim. Porque não tem jeito, você pode ter atributos sustentáveis. É por isso que eu defendo uma mudança no sistema. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa, Holmes, que a gente já conversou mais ou menos, que é sobre, nessa pesquisa de moda e política, o fast fashion e o neoliberalismo. Sem o neoliberalismo e a globalização, não existiria o fast fashion. Não teria condições socioeconômicas, culturais para implantar aquilo. E o fast fashion, ele é um garoto propaganda da necropolítica. E a gente deixou isso muito às claras agora, durante essa pandemia, Bangladesh, que é o segundo maior produtor mundial de roupas. As pessoas estão passando fome. Eles fizeram uma quarentena durante o mês de março. Em abril, quando começaram a chegar os pedidos, eles botaram os trabalhadores, principalmente mulheres, porque é a grande força da mão de obra da indústria da moda é feminina, é quase 80%. E elas que estão lá na linha de frente, porque é um setor imprescindível para a economia daquele país. Agora, quem compra aquela blusinha somos nós. Isso é a necropolítica. É você ver os imigrantes que trabalham em Bom Retiro sobrevivendo de doações da Missão Paz, da Igreja Católica, porque eles não têm nenhuma garantia. É você ver a galera de Toritama, que é uma cidade, pensa comigo, 45 mil habitantes, é responsável por quase 1/5 da produção nacional de jeans. Ali é como se fosse um laboratório da necropolítica, porque ela incute, o neoliberalismo incute na cabeça das pessoas ideias, para mim, equivocadas, pode ser ter gente que concorda, de meritocracia, né, e de empreendedorismo. Gente, me desculpe, mas você vai chamar motorista de Uber de empreendedor? Me economiza, né? Por favor. O empreendedor tem que ter capital, cara. Isso é básico. É porque é aquela história de cada um fazer, todo mundo se sentir dono de si, né? É como a história do greenwash, que a Ana me deu um toquezinho aqui, porque a gente fala de tantos termos, né, Yara? E uma das coisas que eu tenho como missão, que seria o meu propósito, é de ser professora, que é explicar as coisas, porque a gente parte sempre do princípio que todo mundo sabe do que a gente está falando. E muitas vezes não, né? Então, tanto essas práticas de greenwash, a gente chama de lavagem verde, né? Que seria bem ao pé da letra, que são essas... Olha, eu acho que isso é um jogo sujo, porque sim, você sequestra valores e formata para vender. Vou dar um exemplo. Uma grande marca de moda feminina, ela produz, junto com o grupo dela, 64 toneladas de resíduos têxteis por mês. Aí ela lança uma iniciativa, uma ação nas redes sociais, dizendo que ela vai reciclar 1.000 toneladas e doar outras 1.000 para costureiras. E diz que ela é uma empresa sustentável. Eu sei fazer conta, eu sou de humanas, mas essa conta eu sei fazer. Sim. A Socorro aqui comentou que ela discordava, ela entrou no meio da conversa, está dizendo aqui que não temos condições de ser um país empreendedor. Era justamente isso que a Yara estava falando, que vende-se aqui uma ilusão, né, de que todo mundo pode ser empreendedor, e você acaba incutindo nas pessoas um sonho, porque todo mundo quer ser dono de si mesmo, né, e acaba trabalhando numa situação em que você não tem leis trabalhistas, você não tem nada que regulamenta isso, e você acaba entrando numa teia, quando você vê, já está
com muita dívida, ou está trabalhando, jornadas de trabalho exaustivas. E por isso que a gente sempre está falando, né, que na moda a gente tem que estar ligado tantas nuances que tem, né? E como a gente, por ser uma área em que tem muita publicidade, mexe muito com ego, mexe muito com sonho, as pessoas acabam não tendo uma leitura muito rasa. E por isso que a gente achou tão necessário trazer essa discussão hoje sobre moda e política, porque essa veia, né? Estamos aqui em Brasília, então aqui em Brasília a gente não é uma cidade industrial, a gente não tem como a gente até fala, a gente até sabe o que acontece no meio industrial da moda, mas aqui a gente acaba trazendo um debate um pouco mais dentro da nossa realidade, né, Yara? Exatamente. É o que eu busquei, né? Assim, trazer esse debate, e é difícil, você sabe que a gente fica dando um murro em ponta de faca, Sim. né? E é uma militância, eu faço com muito amor, sabe, Holmes? Eu acredito muito no poder da moda, porque eu acredito muito no poder do desejo. E eu acho que a gente pode usar a moda para despertar desejos por coisas mais humanas. Sabe? Despertar, por exemplo, eu não tenho a menor necessidade de nenhuma peça de roupa. Eu posso nunca mais comprar roupa, eu tenho. E eu gosto de valorizar o trabalho das minhas amigas. É a minha forma de praticar o meu consumo consciente. Né? De valorizar, de ajudá-las a pagar boleto. Digamos assim, sabe? Sim. De observar, agora eu virei consultora de WhatsApp de amigo, né? Quero comprar tal coisa, o que eu compro? Eu sei se eu vou fazer um catálogo. Sim. Tem outro comentário aqui do Luiz. Não há empreendedorismo sem políticas públicas que assegurem as condições para que ele surja e se sustente. É porque, assim, eu acredito na política, Holmes, como um coletivo que promove as transformações possíveis. Nem sempre são as transformações que a gente quer. Mas eu acredito, defendo muito a pluralidade, a autonomia dos povos, sabe? Então, quando a gente... E às vezes as coisas ficam muito cinzas. Às vezes você vê determinadas situações, o seu ímpeto, por exemplo, o meu ímpeto é mandar boicotar uma empresa. Aí depois, quando eu paro para pensar, eu falei, caramba, aí fecha a empresa, quem vai se lascar? Os trabalhadores. É o trabalhador. Sabe? Então, eu sou do time da classe operária. Então, toda a minha visão de mundo é construída nesse aspecto, sabe? De você proteger os mais vulneráveis. E eu acredito que é possível a gente construir, inclusive por meio da moda, que ela não é a única, mas ela é muito icônica, né? Se você consegue criar um fast fashion, e se a gente conseguir desmontar esse sistema, ele pode servir de modelo para outros setores. Porque a moda, ela, né? A primeiro giro da Revolução Industrial, você conta pela moda, que foi entre o carvão e você deixa o tear manual e vai para o tear mecânico. Aí você tem o segundo giro da Revolução Industrial, que é a energia elétrica e a máquina de costura. E a máquina de costura é uma revolução, né? Você democratiza o acesso. Aí você tem, pós-Segunda Guerra, o terceiro giro, que é da indústria química. E que veio as coisas que dão mais dor de cabeça agora para a gente, que é o nylon e o poliéster. E agora a gente está numa quarta revolução industrial, que é a era do conhecimento. Algoritmos, a internet das coisas. Então, será que, por exemplo, a gente vai poder baixar um modelo customizado e imprimir numa impressora 3D? Aí, meu questionamento dentro de todo esse oba-oba, porque isso é maravilhoso, mas e os trabalhadores? Sim. E as pessoas menos favorecidas? E o quanto isso é acessível, né? Porque a gente sabe que não é. Não, e mesmo se for acessível para todos, o que eu vou fazer com esse contingente de pessoas que sobrevivem disso? Eu não tenho uma resposta, mas a gente tem que pensar, porque é inevitável. O progresso, a gente não pode parar o progresso. Sim. Agora, viver num mundo em que a métrica, que é o PIB, não é o PIB que mede tudo nessa nossa economia, gente, ele não inclui pessoas. Que régua é essa que não inclui pessoas e meio ambiente? Planeta, a gente vive de água. A gente não vive sem água, a gente não vive sem solo.
Então, eu acho que a gente, agora nessa Covid, eu acho que a gente poderia usar a moda como uma força propulsora para mudanças nesse sentido. Sim, até porque a moda, ela chegou num estágio que ela não fala mais sobre roupas, né? É isso que a gente estava falando, essa questão da militância e da ideologia e de tudo isso que tem por trás, porque roupa a gente já sabe que todo mundo tem o suficiente. Aí eu queria só fazer um parêntese, Yara, porque assim, a gente falou um pouquinho de Fashion Revolution e um pouquinho de Fast Fashion, e muita gente que chega aqui, às vezes não tem a dimensão de, você falou das revoluções, né? Revolução Industrial, como que a gente chegou onde a gente chegou? Por que que esse problema da moda, do fast fashion, se tornou tão grave? Todo o sistema de criação de roupas, ele começou... o século dos estilistas, ele começou... A gente deve ter uns 120 anos de estilistas, né? Que seja de criadores de moda, de uma pessoa que está ali à frente ditando a moda. E toda a roupa ela era feita, a produção era artesanal, né? Como a gente fala, manual. Essa questão da alta costura, que muita gente diz que faz e não faz, porque ela não deixa de ser uma patente. Ela foi criada pela Câmara de Costuras na França, portanto, só quem faz alta costura no mundo são os ateliês em Paris. Alguns convidados... Na Champs-Élysées. Sim, então, ela tem geográfico, inclusive. Ela tem regras, né? Então, assim, você no começo você tinha que ter 180 artesãos dentro de um ateliê para ele ser considerado um ateliê de alta costura. Hoje já baixou para 20, porque também não faz nem sentido, né? Mas era uma coisa extremamente manual, era um trabalho artesanal totalmente, não pode ser costurado à máquina, tem que ser a costura à mão, bordado à mão, tingimento, tudo são peças. Quem tem curiosidade, quem não consegue entender um pouco do que a gente está falando, Dior, Chanel é quem faz alta costura, então eles têm sempre uns videozinhos encantadores que você vê as pessoas bordando. Então, assim, são pessoas que trabalham horas para uma peça ficar pronta. E aquela peça, para ser considerada alta costura, ela também tem que ser peça única. Depois disso, foi criado o prêt-à-porter, que é essa roupa pronta para usar. É aí que a gente começa a trabalhar com escala. Até então não existia, foi mais ou menos década de 50, acho que a segunda revolução. Isso, na segunda revolução. Exato, que aí começa a entrar essa questão toda de maquinário, né? Essa coisa de produção em série. O toyotismo, né? Exato. Eles pegam o Fordismo, o toyotismo, um modo de produção em escala, como a gente tem até hoje. Exatamente. E aí você começa a fazer esse trabalho todo em série, né? Onde começa a aparecer grade, né? Numeração, PMG. Então a peça, quando ela é feita assim, ela já não é considerada alta costura. Como eu já disse, só na França que é feita alta costura. Mesmo que a gente tenha algum expertise para fazer. Hoje, quem faria alta costura, se fosse possível a gente dizer que faz, é quem faz roupa de noiva, né? Ou uma roupa de festa. Sob medida não é alta costura. E aí, dentro dessa questão da industrialização e de criar esse padrão, né, de tamanho e modelos, começou a ter as semanas de moda, em que você começa a ter uma produção bem maior. E aí, a gente tinha a semana de moda que era 2 vezes por ano, né, as estações primavera, verão, outono e inverno. E o fast fashion veio para acabar com tudo isso, porque durante os desfiles as pessoas já tiravam fotos, já produziam e já... A Zara foi a grande precursora disso, né? Ela já conseguia produzir uma roupa antes dela chegar na própria loja, na própria marca. E aí começou a cópia também deslavada, com essa questão da globalização, né? Todo mundo produzindo muito. Então a gente chegou num lugar em que a moda começou a ser descartável, né? O importante era você ter roupa o tempo inteiro e a gente chegou nessa massificação desenfreada. E isso acarretou diversos problemas que eu acho que aí você pode dar uma complementada. Essa é a conexão que eu faço do fast fashion com o neoliberalismo. Porque a moda ela não está descolada do jeito que a gente vive. E a gente vive num mundo neoliberal que esgarçou o nosso tecido social. Sabe? A gente simplesmente vulnerabilizou. Eu não vou dizer que era um mar de rosas a vida de um operário na década de 70. Mas com a globalização, com o que eles chamam de quick response, resposta rápida, sabe? Você tem uma demanda, então você cria. Imagina, você passar de 2 coleções para 52, tudo de plástico, porque as coisas se acumulam. Então você vendo, que eu não sou contra o plástico, veja bem, porque democratizou o acesso às coisas.
as coisas são mais baratas. Todavia, a gente tem que pensar no mundo circular. O que a gente faz, cara? Porque é um trem que dá bolinha, que você vai descartar em pouquíssimo tempo, vai para o lixo. E o que a gente faz com isso no lixo? A gente não sabe nem o tanto de tempo que leva para decompor. Essa é a verdade, porque eles vivem muito mais que a gente. Ninguém está aqui o suficiente para saber quanto que esse troço vai se decompor. Nem sabe se vai se decompor um dia. Desculpa a sinceridade, mas eu sabe? Porque como assim? Quem estava vivo para ver? O trem foi inventado na década de 50, ué. Sim. Deixa eu só fazer uma interrupçãozinha, porque a gente estava falando, a Ana tinha testado antes aqui, a gente tinha feito uma chamada, e ela disse que a minha imagem estava meio craquelando, não estava boa. Ela acabou de dar uma fechada para mim aqui, não sei se interrompeu para vocês. Pra mim tá bom. Tá bom, né? Mas eu quero deixar um aviso para quem está acompanhando a nossa conversa, que se por acaso acontecer alguma coisa e a live cair, porque eu já sou uma pessoa que trabalha na prevenção dos acontecimentos, a gente continua pelo Ana Luísa Olivetti, tá? Eu saio, a Ana entra, chama a Yara e continua. Porque se acontecer qualquer coisa, com certeza vai ter sido o meu celular. Mas é só porque deu uma piscada, ele tipo, deu uma escurecida a minha tela aqui, sabe? Não, tá bom. Tá joia. Não, mas é porque eu já tô traumatizada com tantas coisas que acontecem. E eu queria que a Ana também me mandasse aqui, me sinalizando mais ou menos quanto tempo tem, que eu tô totalmente perdida aqui. Eu também tô totalmente perdida. Eu queria também fazer uma reflexão, sabe? Antes da gente entrar na live, eu não fico acompanhando o número de mortos, não, sabe? Mas a gente chegou a 100 mil pessoas. Então, pedir para as pessoas, se puderem, né, continuar em casa. Se for sair, usa máscara, usa aquele face shield, compra a máscara da sua mana. Tem várias que estão aí vendendo. Né? Isso que eu acho que é moda sustentável. É você ajudar a sustentar a família do outro. Porque nesse sistema que a gente vive, a gente pode até fazer um esforço de quando se puder comprar de um upcycle, mas é caro, isso não é massa. Sim. Então é muito difícil, é muito complicado, então cada um fazer o que pode, mas isso é pelos outros, né? A gente se cuidar. Que 100 mil mortes é porque a gente está vivendo, né? Muito triste como brasileiro, a gente virou laboratório de necropolítica, né? Uma coisa totalmente demodê, sabe? Militarizado, é horrível. Então, que a gente resista. Sim, porque também a gente está aqui para passar informação, né, Yara? A ideia sempre é essa. Como a gente fala dessa veia de educação, você com a sua veia política, a gente está trazendo informação porque a moda ela pode ser extremamente alienante e existem momentos que a gente também precisa disso, porque nesse mundo que a gente está vivendo agora está pesado e a gente precisa de alguns momentos em que a gente dê risada, que a gente encontre amigos, nem que seja virtualmente. Essa é a forma agora da gente se comunicar, da gente estar junto, mas a gente não pode esquecer o que está acontecendo, né? Não, eu acho que a gente tem sim que refletir, e a nossa ideia é sempre trazer esse conteúdo que traga reflexão também para as pessoas. A Ana avisou que a gente tem ainda uns 10 minutos, passa muito rápido, essa coisa é impressionante. E eu queria também que você falasse um pouquinho, Yara, acho que você já deixou bem claro por que a moda precisa ser politizada, né? Mas como as pessoas podem saber como buscar informação dessa questão mais política na moda? Porque todo mundo fica achando que é só criar treta, mas assim, como que a gente como sociedade pode estar ali? Você como representante do Fashion Revolution, você levou o debate 2 vezes para dentro da Câmara, e ali a gente teve apoio, um pouco de visibilidade. A gente sabe que é muito pouco ainda, né? Mas como que a gente pode fazer para aumentar essa visibilidade? Olha, Homes, eu acredito muito na democracia participativa. Eu acho que a gente não é cidadão só para apertar na urna. A gente é cidadão para poder ficar no pé do seu representante no legislativo, tanto local quanto federal, entender, sabe, primeiro entender a estrutura de poder que a gente vive, para saber para quem reclamar. Quando eu comecei no jornalismo, eu era de uma coluna que se chamava Grita Geral, do Correio Brasiliense. Então eu recebia reclamações de tudo quanto é lugar. Uma coisa que a Grita Geral me ensinou foi a saber quem é o dono do buraco. Porque se tem um buraco na rua, ele pode ser da administração regional, ele pode ser do GDF, ele pode ser do DR. Ele tem 3 instâncias para ser, entendeu? Pode ser, né? No nosso caso é distrital, mas equivaleria ou ao municipal ou estadual.
entender, estuda a Constituição, conheça os seus direitos. Não, isso não é chato, porque são as regras de convivência coletiva, para a gente ter noção da dimensão da gente como cidadão. Porque a nossa individualidade, ela não pode machucar o outro. E é para isso que existem regras. É para isso que existe a Constituição, para nos dar uma noção dos princípios nos quais a gente vive. E eu acredito no princípio da solidariedade, de você proteger o mais vulnerável. E a moda pode exercitar esse tipo de visão de mundo. Na hora que você transforma seu consumo no ato político, e outra, eu aviso logo, você pode começar pela moda, mas isso vai se infiltrar na sua vida. Você não vai conseguir mais comer sem saber de quem plantou a minha comida. Eu compro da MST. Eu sou coagricultora porque eu acho que tem tudo a ver, todo mundo se veste e come, né? Sim, as coisas conversam, porque no final das contas, se você se desassocia, você não está vivendo isso, você está vestindo alguma campanha, algum ideal que alguém inventou e não está sendo verdadeiro, né? Está sendo hipócrita. Rafinha chegou E agora. Moda é afeto. Antes de mais nada, moda é afeto. A gente gosta de estar bonito, a gente gosta de ser o que a gente é, né? Que tem muito a ver com uma live deliciosa que eu assisti com vocês, com a consultora de imagem. Fabiana. É uma mulher linda, a Fabiana, exatamente. Linda. A mulher laranja. Eu adorei, que é aquilo. A moda, ela é múltipla, é um caleidoscópio. Sim. E só que eu, né, como repórter, a gente gosta de desgraça, eu fico olhando para as mazelas, mas eu acho a moda bonita. Mas já tem tanta gente falando da moda bonita, eu vou no dedo na ferida. É o meu propósito. Gostou, massa. Não gostou. E você vai na sua verdade, né, Yara? Porque eu acho que é isso que a gente sente muita falta na moda. Eu digo a gente, as pessoas que realmente querem estar debatendo. Porque a gente vê que existe muita futilidade, mas quando a gente encontra a verdade, as coisas acabam fluindo. A Ana me mandou uma mensagem aqui que ela se enganou com o horário. Então a gente tem mais uns minutinhos, não se preocupa. A Rafinha chegou atrasada, mas chegou. E a Tana falou, né, sobre a política. Primeiramente, não negar a política, porque muita gente acha que essas coisas são desassociadas e que a política... Eu já ouvi essa frase de um amigo, que a política não importa quem tá ali no poder, porque independente disso, a vida dele é a mesma. Eu acho que ele já mudou, né, esse pensamento. Eu não consigo sentir a minha vida mesma quando eu vejo um número desses de mortes por uma... Eu não vou dizer... Eu poderia ter menos. Se eu tivesse proteção social, por exemplo, para os costureiros e costureiras de Toritama. Desculpe, isso afeta muito a minha vida. E as pessoas confundem política com política partidária. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Política aqui a gente está fazendo política, a gente está construindo, trocando visões de mundo. É civilidade, eu gosto. Por exemplo, tem uma história na Câmara. Chegou uma deputada dessas aí, novata, dessa onda ultraconservadora, dizendo que queria acabar com a regra de chamar um ao outro de Vossa Excelência. Eu falei, nossa, vai sair morte. Porque você vê assim, Vossa Excelência é um cretino, mas tem o Vossa Excelência, sabe? Eu acho que as pessoas precisam de regras. A gente precisa viver num mínimo de civilidade, de um acordo coletivo. Então, é por isso que eu defendo tanto a política. E o fashion faz política, né? Sim. Eu só não falo com fascista, com o resto eu falo. Tipo... E esses debates que você levou para a Câmara, você sentiu que teve uma abertura? Como que foi? Se teve alguma mudança a partir deles? Olha, é uma semente que a gente planta, sabe? Eu acho que cabe a nós também ter criatividade de conseguir entrar na pauta de uma maneira marginal. A gente tem que ter tática enquanto movimento, sabe? Porque é muito complicado. Você vê, por exemplo, tem umas coisas agora que estão pipocando, que vou investigar isso, porque eu estou encafifada. Essa história de tecidos antivirais com íons de prata. Eu acho tão perigoso isso, sabe? É como se você tivesse encontrado uma solução para uma crise sanitária, que a gente, na verdade, só vai resolver quando houver uma vacina de fato efetiva. Eu acho muito perigoso, porque é claro que todo mundo quer boas notícias. Eu não quero ser advogada do diabo.
Mas, poxa, velho, segura a onda. Como assim? Um tecido que você não precisa lavar. Responsabilidade, né, Yara? Eu acho, sabe? Principalmente nesse quesito, que é o que eu digo. Eu quero acreditar, eu quero comemorar, celebrar que existe uma coisa dessa. Mas eu acho irresponsabilidade. Porque a coisa é muito séria, são 100 mil pessoas, Sim, Rome. e até Desculpa eu porque bater nessa tecla, né? O que tem a ver moda com o que está acontecendo? Tem tudo a tudo, ver. tudo. Porque as É, máscaras que a gente está usando, eu quero saber qual vai ser o destino delas, viu? sim, até porque é mesmo essas de tecido que a gente usa de algodão, que as normas vão mudando, né? Porque de acordo com que vão saindo os estudos, a gente vai vendo que são novas informações que estão chegando, então não existe uma verdade absoluta. Então, esses Uhum. tecidos, a princípio, era determinado que fosse só de algodão, agora já pode ter camadas de outros tecidos. Mas, assim, o que vai acontecer? Porque a gente já está vendo que os oceanos estão sendo atingidos com várias dessas descartáveis, que muita gente usa descartável, e a ideia, o Uhum. ideal seria usar reutilizada, que você pode lavar e tal, mas todos esses produtos químicos que se joga dentro de um tecido para desinfetá-lo também faz com que ele perca a sua vida útil, né? Exatamente. Então, ele vai corroendo a fibra, então mesmo o algodão que a gente sabe que é biodegradável, e essa seria a vantagem dele de ser Uhum. descartado no meio ambiente, mas assim, a vida útil dele vai diminuindo e a gente tem que lavar, né? A gente entra numa onda de eu tô me protegendo, eu tô tendo cuidado, então peraí, cheguei em casa, tirei a máscara, vou lavar, e a gente está reduzindo. Então, assim, a gente tem que estar sempre se informando e não acreditando nas coisas que estão vindo prontas, né? Exatamente. Eu acho muito perigoso. Sabe, adoraria compartilhar com toda a felicidade, mas eu sou desconfiada. Isso. Sabe, eu acho que, como assim? Segundo quem? Como é isso? Ah, não precisa trocar. Como assim não precisa trocar? Sabe, porque, gente, é uma barreira física, aquilo não há uma panaceia. Sim. É uma máscara, não deixa de ser uma máscara, ela pode ser de algodão, descartável, o que for. Ela é uma barreira física, ela não tem um remédio ali. Antiviral, não sei que diabo é isso, velho, desculpa, eu tô até curiosa. Eu vou atrás e vou ver o que é antiviral. Sim, Cura gripe? sim. E essa questão até da informação, né, Yara, ela também é extremamente política, porque a gente sabe que a informação não chega para todos e ela não chega completa para todos também, né? Aí é até um dilema da minha área, né, de atuação, que é do jornalismo. Eu acredito que o jornalismo declaratório, aquele de abre aspas e fecha aspas, ele é o pai das fake news. Eu tenho essa convicção. Porque jornalismo não é você abrir o microfone para dizer o que você pensa. Não, velho. Você tem que ter um filtro, tem um método, sabe? Tem uma questão você pode ter pontos de vista diferentes, você acha o céu bonito ou feio. Agora, você não pode dizer que um remédio que a ciência diz que não funciona, funciona. E a mesma coisa é isso. Eu me surpreendo quando eu vejo notícias em que não tem um contraditório. O contraditório que eu digo da prova incontestável das coisas. Entendeu? Você tem que ter uma régua, cara, que senão eu escrevo o que eu bem entender. Que aí qualquer blog é jornalismo. E eu não acho que seja. Eu acho que a gente tem responsabilidade social com a informação. E eu levei isso para meu olhar sobre a moda. Você vê que eu não gosto de ficar comendo. Não sei, eu não apurei. Quando eu apurar, eu falo. Se não, é só minha opinião. E minha opinião não tá em jogo. Sim, Minha opinião eu dou para outras coisas, mas não para fatos. sim. Yara, como a gente falou agora um pouquinho sobre a máscara de algodão, eu também queria que você falasse, que você tem mais informação sobre isso, do algodão orgânico. É o algodão agroecológico, né? Porque eu Isso. acho que ele tem muito mais relação com o modo no qual ele é cultivado, né? Que a agroecologia, e eu vou dar um exemplo prático, que é o que acontece aqui no nosso semiárido. Tem várias ONGs e pequenos agricultores e agricultoras rurais que eles fazem consórcios para a produção de algodão, por exemplo, para aquela empresa francesa, a Verte. Né? E aí, o que é o agroecológico? Além dele não usar nenhum veneno, não usa agrotóxico, ele é cultivado em consórcio com outras culturas, mandioca, sorgo, feijão. Então, você consegue
melhorar, oferecer segurança alimentar para aqueles agricultores, para aquelas pessoas que estão cultivando algodão. Eles podem comer, garantir a subsistência deles e da família e vender o excedente. Então, você tem projetos muito legais, como Além do Algodão, que é do Programa Mundial de Agricultura, da ONU, que na verdade, eles compartilham tecnologia, sabe? Eles, inclusive, levaram essa experiência para a África subsaariana, porque a África o veneno ainda não chegou lá, né? A Monsanto ainda não é interessante para os capetas. Então, mas aqui no Brasil a gente conseguiu desenvolver. Agora, a gente ainda não tem escala, né? Se você for comparar com o algodão transgênico, é muito, mas eu fico feliz. Assim, fico feliz que existe e que você pode usar a moda para enfrentar a fome. E isso, para mim, é muito bacana. Né? Você garantir a segurança alimentar daquelas pessoas. Então, e para mim, é mais importante do que ser orgânico, ele ser agroecológico, por conta desse viés social. Entendeu? Então, para mim, não basta ser orgânico. Ele tem que ser mais. Não basta não usar veneno. Você tem que melhorar a vida das pessoas. Sim. Agora a gente está realmente chegando no finalzinho e a gente sempre acha uma pena porque são tantas discussões legais que tem aqui e a gente quer ficar eternamente conversando. Até porque a gente não se vê há muito tempo, né, Yara? Então dá uma saudade. Mas eu queria que você falasse como dar algumas dicas, algumas informações para as pessoas como ser um revolucionário na moda. Eu acho que essa pergunta é muito perigosa. Eu não posso dizer o que eu penso. Deixa eu já ligar um filtro aqui. Eu estou virando uma fashion terrorista. Porque tem coisas que eu leio, velho, tipo, cara, os caras deixarem mulheres pobres de Bangladesh na mão, com a produção feita, os caras dão calote, o nome disso é calote, cara. Gente cheia de dinheiro dando calote em pessoas humildes que precisam daquilo para comer. Sabe? Então, e não adianta mudar a moda, a gente tem que mudar o sistema. A gente tem que acabar com o neoliberalismo, amiga. Isso é um câncer. Isso é um câncer. Ele está corroendo o planeta. As pessoas. A gente vai fazer uma reforma tributária agora que vai lascar com o trabalhador e com a classe média. Esse povo que acha que é rico, né? Mas que divide o carro em prestação, que compra coisa no cartão de crédito. Isso não é rico, meu amor. Você não é rico. Como você gosta de falar, tem que ligar o GPS, né? Tem que ligar o GPS. Então, a moda, ela vai mudar no dia que a gente mudar. Demolir o neoliberalismo, cara. Isso não funciona. É fogo no parquinho mesmo, porque assim, já tá todo mundo aqui, fecha o terrorista, não pode ser sem filtro, revolução armada já. Yara, isso deve ser meu filho, né? Não? Ai, meu Deus do céu, que negócio, irmã. Você não conhece ela, você precisa conhecer. Vocês vão se dar muito bem. É isso, eu vejo. Totalmente ira. Mas, Yara, eu queria te agradecer. A gente já agradeceu no começo, né? Mas eu gosto muito do seu pensamento, eu gosto muito das nossas discussões. Eu acho que esses encontros que eu acho a moda muito generosa para mim, porque eu sempre sou uma felizarda, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita sorte, porque eu conheço pessoas muito interessantes. A gente conhece muita gente na moda, mas muita gente não fica. E a gente já tá aí, né, há 4 anos nessa militância. E principalmente nessa amizade, mim, né? Você é um presente para mim mesmo, um olhar afetuoso sobre a moda, porque as pessoas acham que eu sou brava, mas você sabe que no final das contas eu sou afetuosa. Sei. Agora eu não vou deixar de dizer o que eu penso, né? Sim. Eu tenho coisa que eu não penso, que eu não vou dizer o que eu penso, você sabe por quê, mas você conhece, eu não posso. Quem quiser me conhecer intimamente vai ouvir. Sim, podem seguir a Yara. Todo mundo que já deu para perceber, eu acho que não deixou margem para nenhuma dúvida aqui não, Yara. Então, quem se identifica, né, com os ideais, quem se identifica com a sua fala, acho que pode ficar à vontade para te seguir. E sempre vai ter muita informação interessante sobre moda e política, e ela, como disse, mete o dedo na ferida mesmo, e a faca gira, né?
Mas, de novo, eu queria te agradecer, que eu tenho que chamar a Ana aqui para a gente dar aquela finalizada. E pedir para que você também acompanhe a gente de vez em quando e pode sugerir pautas. A gente sempre pede que as pessoas sugiram temas que sejam interessantes e que sejam do interesse de cada um, né? Pra gente aqui. Ai, querida, eu queria agradecer você, Ana Lu. Você sabe que eu sou apaixonada por vocês. Vocês me mostraram um lado muito bonito da moda, que eu gosto muito. Que eu acredito que eu sou uma revolucionária, sou. Mas eu acredito tanto no afeto, no amor, no cuidado, que às vezes a gente tem que se desligar das coisas ruins para poder fazer coisas boas. Mesmo que às vezes a gente tenha que refletir sobre, não pode desligar, né, o GPS, mas valorizar, né, nosso privilégio de poder estar em casa, estar aqui trocando uma ideia, ter internet, e da gente tirar um minuto para refletir sobre essas vidas perdidas e fazer o que estiver ao nosso alcance, para que isso não chegue tão perto da gente, né? Ser solidário com os outros. É isso que é a minha visão de mundo. E a moda, ela pode ser um propulsor disso. Compra da sua amiga, manda fazer um pijama com a sua costureira. Se precisar de costureira, me liga. Ajuda, essas pessoas estão passando dificuldade. Verdade. Sabe? É o fútil, mas que bota comida na mesa das pessoas. Sim. Então é isso. Obrigada, viu, querida, pelo espaço. Obrigada, Beijo. Obrigada a todos e todas pela presença. Tchau, tchau, Yara. Tchau, tchau. E aí eu chamo a Ana aqui para a gente fazer aquela finalização básica de recadinhos que a gente gosta de deixar, né? E avisar sobre as próximas lives também. Foi muito legal a nossa tarde hoje com a Yara. Yara sempre tem muita coisa para falar, é uma pessoa muito incrível, de muito conteúdo, e isso é uma preocupação que a gente tem de trazer pessoas que têm falas com conteúdo e que façam a gente refletir, né? Que é o grande propósito aqui da gente. Oi, Ana. Exatamente. A ideia é sempre criar isso, né? Criar um ponto de reflexão. É trazer diversas opiniões para questionar as mesmas coisas, né? E também é interessante ressaltar que a gente sempre fala moda, 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 na verdade não é moda, né? É toda uma cadeia têxtil que vai desde a plantação até o produto no seu corpo, né? Então é muito mais amplo, né? Muito maior do que isso. E também falar em moda, a gente sempre tende para esse lado mais fútil, que na verdade não é, né? A gente não anda pelado, a gente tem um monte de gente que se alimenta realmente dessa produção, porque querendo ou não, o setor de vestuário, o têxtil de vestuário é o segundo que mais movimenta, né? O dinheiro no mundo, então não dá para a gente fazer vista grossa. Então a ideia é sempre discutir, refletir, trazer essas polêmicas para que a gente consiga transformar um pouco em pouco, né, o que está ao nosso redor até a gente chegar no mais amplo. E é isso, agradecer a Yara pela participação. Foi ótimo, sempre bom trazer discussões aqui. É uma discussão que a gente precisa ter sempre, né? Não adianta a gente achar que está tudo bem, que está tudo certo, porque não está. E volta aí, fala mais um pouco que eu já não sei o que falar. Não, eu queria só realmente agradecer a todo mundo, deixar vocês com essa imagem linda do gato dormindo ali, que eu falei no começo. Ai, gente. Que hoje a gente tinha uma companhia também bem especial, era ele dormindo, dormiu a live inteira, ele gosta de ficar ouvindo eu falar aqui. E na terça-feira a gente vai receber a Melissa Chimansky e a gente vai falar sobre fotografia de moda. E na sexta-feira a gente tem uma surpresa, mas a gente só vai falar dessa surpresa na terça. Fiquem ligados, sigam a gente, né, no Instagram, pelo Ana Luísa Olivetti ou Face Atelier, e também se inscreva lá no canal do YouTube, porque a ideia é que a gente tenha novidades por lá mais do que por aqui. Então vamos ficar ligados nas nossas redes, não esqueçam de seguir o canal. E também é importante pra gente, né? Quanto mais a gente estiver seguindo por lá, mais gente a gente consegue atingir e mais longe a gente consegue levar essa conversa desfiada. Isso. E agradecer a todos que passaram por aqui hoje. A gente tem os amigos fiéis que estão aqui sempre fazendo gracinha. Minha irmã falando do meu cabelo, do gato que tá dormindo, que é o filho dela, meu sobrinho. E o Júlio falando que eu tô estragando a live porque eu tô bebendo e não sei dirigir. Não, você tá aí fazendo o que você tem que fazer. E desejar um final de sábado bom para todo mundo, um bom domingo. E a gente se vê na terça-feira. Obrigada, beijinho, gente, pela Ana. participação.
Beijo, Holmes. Beijo todo mundo. E a gente se vê. E não se esqueçam de seguir lá o nosso canal no YouTube. E o vídeo já está indo para lá também. Um beijo. Até terça. Beijo. Tchau. Tchau.